Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje o papo é reto, hoje o papo é rápido, hoje nós vamos falar sobre efeito estufa. Dessa vez você vai aprender de uma vez por todas o que significa o efeito estufa de uma maneira clara, rápida e objetiva. Nós vamos falar diretamente ao ponto, somente aquilo que interessa, tá certo? Então você não pode perder, é após a vinheta. Pois é, galera, eu já começo dando logo aqui uma informação importante para você. Tanto efeito estufa quanto aquecimento global são expressões que são muito utilizadas hoje nos meios de comunicação, amplamente divulgadas nos jornais, nas revistas, na internet. No entanto, essas expressões elas não querem dizer a mesma coisa. São expressões que têm significados diferentes e a gente tem olhado por aí que as pessoas têm tratado esse assunto como se fosse a mesma coisa, mas não é. Efeito estufa é uma coisa e o aquecimento global, que inclusive vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, é uma outra coisa. De cara você tem que entender logo uma coisa, o efeito estufa ele é um fenômeno natural e ele contribui para manter a temperatura da superfície terrestre em torno de 15 graus Celsius, exatamente. O efeito estufa, eu vou repetir, ele é um fenômeno natural. É algo que já existe no nosso planeta, sabe? Essa engenharia da natureza aí que foi muito bem projetada, muito bem construída. Talvez aí, se você for religioso por um ser superior, ou então se você for cientista pela mãe natureza, né? Enfim, de maneira que isso foi muito bem trabalhado, muito bem arquitetado para que existisse dessa forma. Então o efeito estufa ele mantém a temperatura do planeta em mais ou menos 15 graus Celsius, isso é a temperatura média, né? Porque nós sabemos que tem áreas no planeta, como nos desertos, que a temperatura passa dos 50 graus, mas no entanto nos polos do planeta são muitos graus abaixo de zero, mas na média a temperatura global é em torno de 15 graus Celsius. Se não existisse, por exemplo, o efeito estufa, a temperatura média da superfície terrestre seria de 18 graus negativos. Ou seja, o efeito estufa ele contribui para a manutenção das condições de vida no nosso planeta. Então nós não podemos confundi-lo com o aquecimento global, porque o aquecimento global é justamente este aumento na temperatura média do planeta, ou seja, que era para ficar mais ou menos em 15 graus, começa a ter 16, 17, 18 graus e começa a aumentar a média de temperaturas no planeta, ou seja, a média total global da temperatura da superfície terrestre, certo? Mas como eu falei, sobre esse assunto, o aquecimento global, nós vamos tratar ele de maneira mais profunda no nosso próximo vídeo. Então essa é uma ótima oportunidade para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, tá bom? E também ativar aí o sininho de notificação para quando esse vídeo chegar e você já está no embalo, você não perder o fio da meada, tá certo? Então se inscreve no canal, já deixa logo o seu like também nesse vídeo, tá bom? E ativa o sininho de notificação. Então, os cientistas acreditam que o aumento da temperatura média do nosso planeta ele está ocorrendo pela intensificação, pela amplificação do efeito estufa. Ou seja, então, o aquecimento global é uma consequência do efeito estufa e não são a mesma coisa. Algumas medições feitas por satélite são as principais evidências que comprovam que a Terra está retendo cada vez mais calor proveniente do Sol. Agora, sobre o efeito estufa, você já visitou ou já viu na internet, em algum lugar, aquelas estufas que são feitas nas plantações? Geralmente na agricultura é bastante utilizado, como por exemplo, se você reside numa região em que o clima é mais frio, é mais tranquilo, né? No meu caso aqui do Nordeste, que o calor aqui, o negócio é arretado. Mas se você mora aí pelo sul do Brasil, ou tu mora em outro país, aí você quer cultivar uma planta que é nativa da região tropical, uma região mais quente, então como é que você vai fazer para essa planta se reproduzir? Geralmente, os agricultores utilizam justamente a estufa, que é aquela casa, né, uma casinha, ela é transparente para deixar passar os raios solares, então o raio solar entra dentro daquela casinha, né? Os raios solares entram, então é aquecida ali o ar atmosférico que está ali dentro, porque é fechado, não tem saída de ar, então ela é fechada, o ar esquenta, o solo aquece também, mas aí esse calor, quando ele é para refletir, né, porque ele vem e reflete, ele volta
né, ele não consegue mais voltar, porque a estufa retém o calor, ela não deixa mais o calor sair para o lado de fora. Com isso, mantém o tempo todo a temperatura lá dentro compatível com aquela espécie, que é uma espécie mais tropical, uma espécie que gosta de um clima mais quente. Dessa mesma forma, acontece o efeito estufa no planeta Terra. Ou seja, a atmosfera da Terra, ela funciona como se fosse uma grande estufa. Detalhe, não vamos confundir a questão da atmosfera com o vídeo passado, que a gente falou também aqui sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela realmente, como nós falamos, ela retém uma parte da radiação do Sol, para poder essa radiação não entrar de uma vez e causar sérios danos para os seres vivos. Mas a radiação que é filtrada pela camada de ozônio não necessariamente é o calor. Aqui nós estamos falando de efeito estufa, de calor, né, que vai culminar no aquecimento global. Então toda a atmosfera, não só a camada de ozônio, mas toda a atmosfera, ela funciona como se fosse uma grande estufa. Então quando a luz do Sol ela adentra o nosso planeta, imediatamente uma parte é refletida de volta para o espaço, uma outra parte entra no nosso planeta, atinge a superfície terrestre e essa parte que atinge a superfície terrestre, ela reflete também de volta para o espaço. Aí ocorre o efeito estufa, porque dessa parte que vai para o espaço, tem ainda subpartes. Uma parte consegue ser dissipada para o espaço, mas uma outra parte não consegue ultrapassar a atmosfera para voltar para o espaço e ela retorna novamente para a Terra. Esse é o efeito estufa. Mas por que essa partezinha não conseguiu voltar, não conseguiu retornar para o espaço? Porque a atmosfera ela está sendo composta por uma quantidade maior do que deveria de alguns gases e de vapores d'água que eles retêm cada vez mais o calor na superfície da Terra. Não deixa com que o calor passe para o espaço, volte para o espaço. Não deixa que o calor passe todo, né? Que deveria refletir de volta para o espaço. Alguns gases têm essa propriedade e assim também como os vapores d'água. Dentre esses gases, o principal deles é o gás carbônico. O gás carbônico que é emitido nas queimadas das indústrias, nas florestas, pelos escapamentos dos veículos, pela queima de combustíveis fósseis, né? Enfim, então toda a combustão ela traz como resultado, né? Ela consome oxigênio, como nós vimos lá no vídeo passado, e ela libera gás carbônico. Esse gás carbônico em excesso na atmosfera, ele ocasiona o efeito estufa, mas devido ao calor que veio do Sol e não conseguiu refletir, né, para o espaço de volta. Então, o efeito estufa é isso. A Terra é tratada como se fosse uma plantação de uma espécie de uma planta de uma região tropical, de um clima quente, como aqui do meu Nordeste. Então, a estufa que é colocada em cima para fechar essas plantas, ela tem a função justamente de impedir que o calor que já entrou pelos raios solares, porque as paredes são transparentes da estufa, ele saia, né? Ele impede que pelo menos uma parte dele saia de volta para o ar, para o ambiente. Com isso, o tempo todo a temperatura ali dentro é uma temperatura mais alta do que a temperatura ambiente que está do lado de fora. Da mesma forma, ocorre com o nosso planeta, certo, pessoal? Então, se perguntarem para você o que ocasiona o efeito estufa na Terra, você vai responder: são os gases e os vapores de água que estão em excesso na atmosfera. O vapor de água ele é natural, mas o gás carbônico ele já está numa quantidade acima do natural na atmosfera e nós podemos contribuir para diminuir o efeito estufa. Fazendo o quê? Emitindo cada vez menos o gás carbônico na atmosfera. Mas uma coisa importantíssima que vocês têm que colocar na cabecinha de vocês é que o efeito estufa já é algo natural. Ele mais do que isso, ele é necessário para a manutenção da vida no nosso planeta. Ele só se torna um problema ambiental quando ele é amplificado pela ação humana através da emissão dos gases que retêm o calor na atmosfera. Dentre eles,
e o principal deles, o gás carbônico. Agora que você já entendeu o que é o efeito estufa e como é que ele funciona, então agora você vai compartilhar esse vídeo com seus colegas, você vai deixar uma curtida aí, vai se inscrever no canal, porque eu quero te esperar no nosso próximo vídeo que é a respeito do aquecimento global e eu quero te ver lá também. Tá certo, pessoal? Então, um beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.